Olá, sou Lauro Gino e estamos aqui novamente no canal Nix, né? Ou Nix Canal, como queira. Bom, eu havia dito no nosso último encontro que falaríamos, né, de um filósofo nesse encontro, Gianni Vattimo, mas as urgências da vida nos pedem para uma pequena interseção, um pequeno corte, correto? Né? E essa interseção, esse corte, né, nós vamos fazer exatamente considerando fatos que têm acontecido e que, quando a gente começar a falar, vocês vão perceber exatamente a necessidade de colocarmos agora. Então, vai ser só um pequeno atropelo, correto? Tá? Mas depois a gente vai voltar à nossa sequência, né? Filosofia, direito, sempre com a tentativa de uma interpretação, vamos dizer, um pouco alternativa, correto? Bom, aqui também, né, nós vamos seguir nessa toada de uma certa visão lateral, correto? Tá? E multilateral de dois termos, tá claro? Bom, mas antes de propriamente começarmos a nossa fala, né, sobre o nosso tema, eu quero só fazer uma introdução considerando exatamente a ideia que me levou a tentar conversar com vocês, né, através dessa ferramenta maravilhosa que é a internet, né, que possibilita exatamente esse canal. Bom, a minha ideia inicial foi usando uma metáfora, né, uma imagem para que a gente possa entender, né, o que me motivou, o que me motiva, seria uma metáfora a partir do termo alvião. Não é avião, é alvião. O que significa alvião? Alvião é uma ferramenta. Às vezes a gente não está ligando o nome à pessoa. É uma ferramenta que possui dupla função. Correto? Tá? Então, por exemplo, olha que coisa interessante, a picareta é um alvião. Então, quem vos fala, em tese, seria um picareta. Correto? Bom, lógico que a ideia não é essa, mas a metáfora, vocês vão perceber, é muito interessante. O alvião, então, essa ferramenta de dupla função que eu pretendo ser, ela, como no caso da picareta, cava de um lado e fura de outro. Então eu quero fazer isso. Eu quero cavar, eu quero buscar, eu quero descortinar, eu quero trazer a lume, mas ao mesmo tempo eu quero furar. Eu quero chegar no âmago. Eu quero quebrar. A gente precisa perfurar algumas mentes. Correto? Então, né, sejam bem-vindos a este malcriado de vocês, correto? Tá claro? Que irá cavar e furar. Bom, entrando propriamente no nosso tema. O nosso tema de hoje, que atropelou toda a nossa pauta, é dúvida, preto ou negro. Dois termos, né, que são usados socialmente para designar um segmento da nossa sociedade, preto ou negro. Bom, então, esse questionamento me veio a partir de um semanário, né, uma revista com as características de um almanaque, né, que traz várias curiosidades, e entre elas, essas curiosidades, ela trouxe um elemento muito interessante, que é por que o preto norte-americano, né, estadunidense, não admite ser chamado de negro, que seria nigger. Lá é um xingamento, seria equivalente ao nosso crioulo aqui, correto? Uma conotação bem pejorativa. E essa conotação pejorativa teria vindo, olha só que coisa interessante, de questões ligadas ao colonialismo, né?
Na época, segundo essa revista, né, das grandes navegações, e isso é muito plausível, né, Portugal e Espanha eram as duas grandes potências mercantilistas. Tá claro? Então, como potência mercantilista, como vemos hoje nos Estados Unidos, né, ela tem uma grande influência, não apenas econômica, mas social, cultural. Então, o português, assim como o espanhol, eram as línguas desse império mercantil. Então, como império mercantil, né, ele exercia influência. E eu descobri também um detalhe muito interessante, fazendo outras pesquisas, que o inglês, a língua inglesa, é do tronco indo-europeu. O tronco indo-europeu gerou inúmeras línguas, né? A origem indo-europeia, correto? Tá? Gerou inúmeras línguas, entre elas o latim, né? As línguas germânicas, algumas, correto? E o inglês. O inglês tem uma tradição germânica, mas tem também latim, correto? Tá? Ele tem 23% dentro ali da percentualidade colocada na formação do inglês, 26% seriam germânicos. Aliás, 26%, o maior percentual latino, 23% germânico, né? E tem outros elementos aí também a influir na formação do inglês. Mas o inglês era basicamente, né, nos seus primórdios, uma língua falada. E isso fica muito marcado, né, pela grafia, uma certa dissonância que há entre a grafia e a pronúncia do inglês. Né? Muitos encontros consonantais, muitos dígrafos, correto? A gente observa na língua inglesa, correto? Então era uma língua falada. Bom, o que isso tem a ver? Tem a ver com o seguinte, voltando à questão da revista. A questão era que, na época, né, das grandes navegações, Portugal e Espanha tinham a capacidade de influir, correto? Na cultura de outros povos. E, de fato, influíram. E, olha só, houve, né, a ida nesse período para o inglês, a língua inglesa, de muitos elementos da língua portuguesa. Tá? Então, vejam bem. Então, nesse período, o termo negro teria ido para o inglês, né, lá sofrendo algumas mutações fônicas, ele teria se tornado nigger, correto? A origem negro. Aí que vem um detalhe muito interessante que de fato me fez pensar. Os negros americanos, né, isso já dando um salto aí quântico na história, né, os negros americanos, de certa forma, têm conhecimento da origem desse termo. Então veja, no período, olha aí, hein, das grandes navegações, logo na sequência, o período da escravidão, então eles ligaram o termo nigger, negro, à escravidão. Perceberam? Então veja, eles não aceitam ser chamados de negros. Correto? Nigger. I am black man. Eu sou um homem preto. I am black man. Correto? Bom, então esse foi o ponto inicial da minha reflexão. Isso é coisa de 10 anos atrás.